Serei o mestre de cerimônias deste encontro. A Associação Brasileira de Internet, a Abranet, orgulhosamente apresenta aos senhores e às senhoras os desafios e as oportunidades para os provedores de internet SVA e SCM, um encontro que está na sua 7ª edição. Importante, claro, a participação dos senhores e das senhoras durante a nossa programação. Nós vamos agradecendo os amigos, parceiros, companheiros que vieram de vários estados brasileiros, de várias cidades brasileiras, para acompanhar conosco este encontro. Um encontro de profissionais, um encontro de tecnologias e, claro, muito debate sobre a internet no Brasil. A grande questão, a grande pergunta ou a grande indagação que passa aí pelas redes sociais, pela mídia brasileira, não é imagine na Copa, nada disso. A grande questão, senhoras e senhores, é como desenvolver negócios na internet em um mercado cada vez mais competitivo. Este é o nosso grande tema, a nossa grande pergunta, que vamos tentar responder, que vamos tentar abranger nestes 2 dias. 2 dias de network, de novos conhecimentos, de compartilhamento, o que é sempre importante. Pois bem, senhoras e senhores, para saudar os participantes e também comandar já o nosso primeiro painel, vamos convidar a vir ao nosso palco solene, ao nosso espaço solene, o presidente do Conselho Diretor Executivo da Abranet. Vamos receber Eduardo Neger, senhoras e senhores. Bom dia a todos, agradeço aí a presença. Eu sei que é complicado aí para todo mundo deixar suas empresas aí, um período de tempo, 1, 2 dias, para a gente parar um pouquinho para refletir, discutir os principais assuntos aí dos nossos modelos de negócio. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa pausa e eu acho que tem sido bastante proveitoso para todos que participam. Nós já estamos na 7ª edição do evento. E eu acho que eu gostaria, rapidamente, só de, além dessa saudação, compartilhar com todos. Nós tivemos um evento mês passado em Brasília, que foi um evento um pouco mais focado na questão política. A ideia desse evento daqui é ser um evento mais focado na questão de desenvolvimento de novos negócios. E nesse evento, teve a participação, inclusive, do ministro, de senadores, deputados, inclusive de membros do judiciário, que é um trabalho muito importante que eu acho que nós temos que fazer, de explicar para as autoridades, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, como funciona o nosso mercado de internet, como é que é a área de tecnologia, justamente para a gente não ser surpreendido por decisões judiciais, ou por legislações, ou por políticas públicas que às vezes ignorem como que funciona o nosso ecossistema, como funciona a cadeia de valor da internet. E nesse evento, até comemorando aí a longevidade da internet comercial brasileira, nós produzimos um vídeo. Eu gostaria de passar esse vídeo agora no início do evento, compartilhar com todos, um vídeo que conta um pouquinho da história da internet brasileira e do ponto de vista até do usuário, isso é bastante interessante, que foi um vídeo feito por pessoas que não são da área técnica. Se fôssemos nós da área técnica fazendo, a gente ia começar a colocar um monte de sigla, um monte de bit, um monte de informação técnica, mas é muito interessante porque é um vídeo feito do ponto de vista do usuário. Quer dizer, como a evolução da internet brasileira afetou a vida das pessoas em geral. Então, é um vídeo de 3 minutos, gostaria de compartilhar, passar para todos, e logo em seguida nós já começamos o nosso painel, o primeiro painel do dia. Por favor. Quanto cabe em um dia? 24 horas, 1.440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864 mil décimos, precisamente 86.400.000 bilionésimos de segundo. Tudo isso cabe num dia comum, corriqueiro. É o tempo de despertar atrasado com rádio relógio, tomar café lendo jornal, pega o toca-fitas, dirigir sem saber o caminho, guia, rua, guia, vira direita, guia, caminho errado. Estaciona onde? Reunião longa, almoço, paradinha no correio, carta, fax, mimeógrafo, preenche formulário. Já mandou o memorando? Dúvida? Enciclopédia. Não é esse, não é esse. Aqui, pulo no shopping. Onde eu parei meu carro mesmo? Jantar, TV,
Ontem na Espanha foi assinado um acordo entre... Cochilada no sofá, hora de ir pra cama. Beijo, boa noite. Isso era tudo que cabia num dia comum. Essa era a nossa vida, nosso cotidiano. Até que a tal da internet apareceu e mudou tudo. Discada, o barulhinho do modem em tentativa de conexão que deixava os usuários aflitos e felizes ao mesmo tempo. Surgem as BBS, os provedores, os portais de notícias, a Abranet. As cartas somem, os e-mails surgem. Hotmail, Ball, UOL, Yahoo, vamos tecer? O chat vira sucesso, a comunicação fica instantânea, surge um novo vocabulário. Um sorriso ganha nova cara. Será que é o futuro? A web cresce. Fica maior, maior ainda, gigante. Jornais e revistas viram online. Todos querem estar na rede. Bancos, correios, shoppings, até a venda da tia Lucrécia. E-commerce é a bola da vez. Surge a bolha. Momento de incerteza, dúvida no ar, a internet se recria, novas marcas, novos sites, novos portais, força total, bancos, supermercados, lojas, tudo online. Ninguém quer perder tempo, saem as filas e papéis, entram e-mails, mensagens e compras online. YouTube, ser viral agora é genial, mais velocidade, a revolução das redes sociais, curtir, compartilhar e trend topic são as palavras do momento. Blogs entram com tudo, nascem as celebridades na internet. As pessoas ganham voz, opinam, reclamam, compartilham. Skype, o mundo fica pequeno. São Paulo a Tóquio num clique. A rede chega aos celulares. Global e local estão muito próximos. O app, a net ganha força no mobile. Apps, TV ganha internet. Vídeo on demand. O poder do usuário é absoluto. Assisto quando quero. Tudo conectado, rápido e instantâneo. Serviços públicos no Brasil estão online. 100% do nosso imposto de renda é online. Consulta aos Detrans, informações sobre sua cidade, acompanhamento das eleições em real time. Transações via internet banking crescem exponencialmente. Você ainda vai ao banco? A vida se transforma, a rotina muda, o dia ganha velocidade, o tempo acelera. O que cabe em um dia? Bom, hoje mais que ontem e menos que amanhã. A Abranet e seus associados têm orgulho de serem protagonistas do crescimento ordenado, livre e democrático da internet brasileira desde seu início, em 1996. A ideia da apresentação desse vídeo foi para dar a real dimensão. Quando a gente pensa muito em internet, a gente pensa muito, às vezes, nas questões de infraestrutura, nas questões de telecomunicações que dão suporte à rede, mas a gente tem que pensar que sem essas aplicações, sem a criatividade do desenvolvimento de aplicações na rede, isso não faria o menor sentido para o nosso usuário, né? Ninguém compra uma conexão de banda larga para assistir corrida de bit, né? As pessoas estão interessadas, evidentemente, em aplicações que façam sentido para pessoas e para empresas. E a ideia desse evento, desses 2 dias que a gente tem para discussão, é justamente pensar nas aplicações da rede, em como a gente pode desenvolver esse tipo de aplicação, como a gente pode agregar valor aos serviços de telecomunicações que dão suporte à internet e, com isso, conquistar novos nichos de mercado, agregar mais valor aos produtos ofertados, aos serviços ofertados pelas nossas empresas. Então, eu espero que seja um evento proveitoso a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a equipe que nos auxiliou a organizar, aos patrocinadores, e espero que todos tenham um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso presidente Eduardo Neger pelas palavras para saudar os senhores e as senhoras, cumprimentando pelo evento. Na sequência, senhoras e senhores, nós traremos aqui um vídeo importante com a fala do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Mas antes, gostaria já de alertar os amigos aqui presentes que este evento está sendo transmitido ao vivo através do endereço www.abranet.emissora.tv. Mais uma vez, www.abranet.emissora.tv. Você pode informar aí aos seus colegas, aos seus parceiros de trabalho que, de repente, queiram, em loco, assistir pela internet este encontro. Pois bem, antes de convidar as pessoas que vão fazer e formar aqui o primeiro painel, nós assistiremos aqui o vídeo do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que cumprimenta a Abranet por este encontro. Vamos acompanhar no telão. Eu acho que é fantástico. A internet
entidade extremamente atuante, presente no Brasil inteiro, com todos os seus associados, e a ideia de organizar um Congresso Brasileiro de Internet é excelente. Com certeza, daqui sairão excelentes contribuições para nós melhorarmos cada vez mais esse ambiente onde todos nós convivemos. Como o senhor viu a parceria do governo com a Abranet? Olha, acabei de conversar ali com o Parágio sobre esse trabalho que nós estamos fazendo de pagamentos móveis e combinamos de fazer uma reunião para detalhar isso. Isso tem sido uma constante. A Abranet tem nos ajudado muito, fazendo cobranças, sugestões, críticas, e nós achamos que são sempre bem-vindas. Obrigado ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pela mensagem. E agora sim, vamos então ao nosso primeiro painel jurídico e regulatório. Bom, senhoras e senhores, neste painel serão discutidos os principais impactos jurídicos, tributários, regulatórios nas operações de serviços de provimento de acesso à internet SVA e também de prestação de serviços de telecomunicações que lhe dão suporte SCM, STFC, SEAC e SMP, e também os seus reflexos no desenvolvimento das atividades empresariais. Os senhores e as senhoras me perdoem se porventura alguma sigla eu pronunciar errado, até porque não conheço o mercado que os senhores estão atuando, me perdoe se porventura alguma sigla não sair conforme a pronúncia correta. Pois bem, senhoras e senhores, os nossos painelistas, vamos convidar aqui da Matarazzo e Associados, o nosso querido amigo Edmundo Matarazzo. Aplausos, por favor, senhoras e senhores. Também conosco, senhoras e senhores, o engenheiro da M. Hermann Consultoria. Vamos aplaudir Marcos Hermann. Da Silva e Vitor Advogados, nós vamos receber aqui o doutor Alan Silva. Já temos como moderador o nosso presidente do Conselho Diretor Executivo da Abranet, Eduardo Neger, e também vai nos acompanhar, também moderando este primeiro painel, o diretor de provedores de acesso da Abranet. Vamos aplaudir também o Antônio Carlos Lirani. Neste primeiro painel, que fala sobre a questão jurídica e regulatória, senhoras e senhores, os moderadores comandam e vão debater este assunto. Pois não, Eduardo Neger, bom trabalho e, claro, bom painel. Muito bom dia. Vamos para esse painel que costuma ser, muitas vezes, um painel que deixa os empresários, os empreendedores, às vezes, preocupados, porque muita gente fica com foco na questão técnica e às vezes esquece questões importantes relativas à parte regulatória e à parte jurídica. E aí a gente inclui também a questão tributária. Acho que num primeiro momento seria interessante, até, né, você que está nos ajudando, a gente ouvir dos nossos convidados, durante aproximadamente uns 10 minutos, como é que está o panorama regulatório, como é que está o panorama jurídico, na especialidade de cada um, na visão de cada um, quais que seriam os temas mais importantes que a gente teve, o que tem de novidade do ano passado para cá, o que a gente tem que se atentar mais. E aí, a partir desses tópicos principais levantados aí pelos nossos convidados, a gente pode avançar depois uma discussão, inclusive depois, ao final, até abrindo para perguntas aí da audiência. Acho que podemos começar, acho que com o doutor Alan pode começar aí nos auxiliando, aí, dando na sua opinião, aí, como especialista do segmento, quais seriam os pontos que a gente tem que se atentar e o que na sua opinião, é mais relevante dentro desse aspecto regulatório, aí, dentro desse aspecto jurídico, dentro da cadeia de valor da internet brasileira? Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, novamente, de estar participando do evento. Fui convidado para falar dos desafios, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas que vocês também enfrentam no dia a dia de cada empresa. O tema é muito amplo, muito abrangente, a gente poderia ficar a manhã toda aqui falando desses desafios, inclusive os desafios regulatórios que as empresas de telecomunicações elas vêm enfrentando. Tá? Foi me passado esse tema e eu resolvi pontuar algumas questões que eu acho muito pertinentes
o momento que a gente está vivendo, né? Sobre a minha ótica, eu acho que a gente está vivendo um momento de uma efervescência de instrumentos regulatórios, de leis expedidas, tanto no âmbito da Anatel, quanto a título de legislações federais, né? Desde o ano passado, eu já venho tentando para esse momento, a Anatel vem expedindo diversos regulamentos, diversas normas, no sentido de dar um novo direcionamento para o setor de telecomunicações. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é notório que a agência busca estipular um mecanismo regulatório para que todas as resoluções, todos os seus atos sejam direcionados às empresas de telecomunicações. Anteriormente, a gente tinha um arcabouço regulatório que era norteado por cada tipo de modalidade dos serviços de telecomunicações, né? Então, o SM tinha os seus instrumentos regulatórios, da mesma forma o STFC, da mesma forma o SMP, né? E, enfim, cada modalidade do serviço de telecomunicações tinha o seu instrumento regulatório. O que eu vejo é a ideia da Anatel de unir esses instrumentos regulatórios, tá? E estipular normas e resoluções a título de abarcar todas as modalidades de serviços de telecomunicações. No ano passado, a Anatel já começou a expedir algumas resoluções, alguns regulamentos. Em meados do ano passado, ela expediu um novo regulamento de fiscalização, um novo regulamento de sanções administrativas, né, resolução 589, expediu uma nova resolução de fiscalização online, né, ou seja, ela vai poder fiscalizar a empresa dos senhores de forma online. Enfim, ela já vem adotando essas medidas a título de caminhar nessa palavra de ordem que é a convergência, né? E, recentemente, a Anatel alterou o regimento interno, o seu regimento interno. Tá? No mês passado foi editada a nova resolução, resolução 612, que versa sobre o regimento interno da Anatel. De acordo com essa resolução 612, para a atividade dos senhores, não houve nenhuma alteração substancial, nenhuma alteração significativa. Na verdade, a Anatel veio dar uma nova roupagem para esse regimento interno e inseriu alguns procedimentos, alguns atos que já eram praticados pela agência no decorrer dos seus procedimentos, dos seus processos corriqueiros. Tá? Então, não teve nenhuma alteração substancial nem significativa. A alteração que eu vejo de maior importância na verdade, uma atualização do regimento interno e a necessidade de alterar a cadeia estrutural da agência. Tá? Nesse sentido, aí sim teve uma alteração significativa. A agência, se não me falha a memória, ela aboliu 8 superintendências e criou 6 novas superintendências. Tá? Por que ela fez isso? Porque anteriormente, com o antigo regimento interno, os serviços, as superintendências, elas eram destinadas a cada serviço de telecomunicações. Ou seja, o serviço SM tem as superintendências voltadas para o SM, e assim as gerências de fiscalização de cada superintendência. E aí, dentro dessa cadeia, cada serviço tinha as suas superintendências. Com o novo regimento interno, a Anatel deu um outro enfoque para o tratamento da sua cadeia. O que ela fez? Ela separou agora, não mais por serviços, né, mas sim por competências. Então, a Superintendência de Competência de Expedição de Outorgas, ela ela vai trabalhar com todas as modalidades de serviços de telecomunicações referente à expedição de outorgas. Emissão de licença de funcionamento, a mesma superintendência vai trabalhar com todas as licenças de funcionamento de todas as modalidades de serviço de telecomunicações. Então, o novo regimento interno, ele vem, na verdade,
atualizar essa nova estrutura da Agência Nacional de Telecomunicações, né? Inclusive, para fins de atualizar com o caminhar do mercado, né? Cada dia mais a gente caminha nesse sentido de convergência, né? De uma mesma empresa prestar várias modalidades de serviço de telecomunicações. Então, a agência também vem, sobre a minha ótica, vem se atualizar nesse sentido. Me pediram para falar do regimento interno e das suas implicações na atividade dos senhores, mas, como eu disse, não vejo nenhuma alteração substancial nem significativa. O que me chama a atenção na atualidade é um decreto que vem regular o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sabia se os senhores tinham ciência, mas anteontem entrou em vigor, deixa eu só pegar aqui o número do decreto. Decreto 7962, tá? Esse decreto ele vem alterar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O que esse decreto vem regular? Esse decreto vem falar sobre as formas, vem regular a forma de comércio eletrônico, tá? Então, ele estipula algumas exigências que as empresas que prestam serviços e fornecem produtos através do comércio eletrônico, essas empresas vão ter que adotar algumas medidas. Então, eu acho interessante os senhores tomarem atenção para esse novo decreto, porque ele estipula algumas exigências, exigências contratuais e também exigências formais, tais como apresentação de CNPJ e inscrição estadual e, se houver inscrição municipal, no próprio site da empresa, algumas formas de tratativa com o próprio usuário, ou seja, ele vem dar uma nova roupagem para a formalização contratual. Certo é que a maioria das empresas hoje, elas formalizam os seus contratos de forma eletrônica, né? Vocês disponibilizam um contrato online, enfim. Então, aceleram esse procedimento de contratação. Então, vocês estão sujeitos a esse novo decreto, tá? Decreto 7962. Ele alterou o CDC e entrou em vigor dia 15 de maio desse mês. Então, eu acho, dentro desse arcabouço regulatório, eu acho interessante pontuar esse decreto. E, em decorrência desse decreto, eu acho importante também ressaltar que está em consulta pública perante a Anatel a consulta número 13. Essa consulta ela vem abarcar justamente a criação de uma resolução para dirimir as tratativas entre os prestadores dos serviços de telecomunicações e os usuários, tá? Eu acho que, como eu disse no início, o mercado vem caminhando para esse sentido, tá? Esse sentido de resoluções e leis, a fim de haver uma compatibilidade de ideias. E hoje, a ideia de ordem é uma proteção ao consumidor, né? Na verdade, sempre houve. Mas a Anatel e os órgãos, o legislador, no caso, ele também está caminhando nesse sentido, de dar uma maior proteção ao consumidor. Então, esse decreto ele dá essa proteção em relação às tratativas do comércio eletrônico, e essa nova resolução da Anatel, o que eu acho extremamente significativo dizer, que ela vem estipular inúmeras regras para as atividades de telecomunicações. Essa resolução ela aplica obrigações para todas as empresas de telecomunicações. Todas as modalidades do serviço de telecomunicações vão ter que respeitar essa nova resolução. Então, eu chamo a atenção para os senhores que ela vai fechar amanhã essa consulta pública, e é interessante os senhores entrarem no site da Anatel e contribuírem também diante dessa nova consulta pública. O que essa consulta pública ela vem dizer? Ela vem alterar diversas situações que antes eram regidas apenas no setor privado. Ou seja, um dos exemplos, no contrato que é formatado com o usuário final, vocês,
prestadores de serviços de telecomunicações, no regime privado, vocês estabelecem o índice de reajuste contratual, seja ele qual for, IGPM, enfim. Por essa nova resolução, vocês são obrigados a reajustar o contrato de acordo com o IST, que é o Índice dos Serviços de Telecomunicações. A própria Anatel vai expedir esse índice anualmente. Então, é uma mudança significativa. Por quê? Porque dentro da cadeia de negócios de cada empresa, vou dar um exemplo, por exemplo, na prestação de serviços do SEAC, da TV a cabo, vocês contratam os pacotes, os conteúdos, seja ele nacional ou não, e vocês vão formatar os seus contratos com índices que, na verdade, não vão corresponder com os índices de atualização contratual formatado perante o cliente de vocês. Então, é realmente uma alteração significativa. Além dessa nova resolução, prevê diversas outras situações. Tá? Essa nova resolução ela prevê aquele conceito que já está enraizado na Anatel do prestador de pequeno porte. Tá? Por exemplo, na resolução que fala sobre a qualidade do serviço de comunicação multimídia, que estabelece diversas metas de qualidade, diversas metas para os prestadores de serviço de telecomunicações, existe a previsão do prestador de pequeno porte, que é aquele prestador que tem até 50 mil assinantes. Nessa resolução, existe esse conceito do prestador de pequeno porte. Tá? Mas, ao contrário da resolução de qualidade SM, que isenta os prestadores com menos de 50 mil assinantes de prestarem, de obedecerem às regras de qualidade, essa resolução ela se aplica integralmente a todos os prestadores de serviços de telecomunicações, independente se é considerado de pequeno porte ou não. A resolução faz essa contribuição, que vai ensejar uma nova resolução, ela faz algumas ressalvas apenas aos prestadores de pequeno porte. Tá? Tal como a criação de núcleos de atendimento em micro-regiões, enfim, tem algumas exceções. Eu acho que a única notícia boa, através dessa resolução, é que antes o atendimento a cada usuário era feito às 24 horas do dia ou 7 dias da semana. Né? Então, aquelas empresas inseridas dentro do conceito de empresas de pequeno porte, elas terão que fornecer atendimento ao seu usuário de 8 às 20 horas. Então, não necessariamente a empresa terá que ter um centro de atendimento às 24 horas do dia ou 7 dias da semana. Tá? Só interrompendo um pouquinho, doutor, a gente está com tempo limitado, mas acho que as colocações foram importantes, inclusive o finalzinho, depois de tudo. É uma boa notícia, então, importante, pelo menos, quando a gente tem painéis regulatórios, fica todo mundo preocupado, teve uma boa notícia, então isso é digno de nota. Né? Mas acho que a gente pode voltar para esse assunto daqui a pouquinho. Só seria interessante agora a gente passar um pouquinho a palavra para o Matarazzo, para também, por favor, Matarazzo, rapidamente, uns 10 minutos, só um panorama geral. Preferivelmente, se tiver mais boas notícias para a gente adoraria também em relação a esse panorama regulatório, como é que está a tua visão em relação aos aspectos que mudaram aí desde o ano passado para cá, o que na tua posição, lhe parecem oportunidades, o que parecem riscos, o que a gente tem que prestar atenção nesse cenário? Bom dia a todos aí. Obrigado, Néder, obrigado pela oportunidade aí da Abranet, mais uma vez, né, participar aqui do evento. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, eu acho que uma boa notícia, uma boa atitude, né, que você já começa a perceber, é uma mudança com relação à maneira de tratar a internet. Todas as vezes que eu pude participar dos eventos aqui, a gente fala muito de telecomunicações. E não fala quase de internet. Eu acho que, finalmente, chegou a hora de parar de falar de telecomunicações e começar a falar de internet. Por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas começaram a se convencer que realmente o que interessa não é o serviço de telecomunicações. O que interessa é efetivamente o que a internet pode fazer. Demorou muito para a gente chegar a essa conclusão. Muita gente continua, né, chamando a internet de serviço de valor adicionado, mas todo mundo sabe que tudo passa pela internet. A gente tem, inclusive, falas do ministro dizendo o seguinte: a televisão vai para a internet,
as mídias em geral vão para a internet. Então a internet ganha uma posição fantástica. O serviço móvel, né, celular, que depois virou móvel pessoal, é hoje, na verdade, terminal móvel da internet. Dificilmente alguém pensa em comprar smartphone para usar o telefone. Mas eu acho que ainda a internet é um pouco maltratada do ponto de vista de negócio. A Abranet está fazendo um esforço bastante grande para mudar esse conceito, mudar essa visão, porque se vocês olharem com mais atenção a mídia, o futuro está nos chamados OTTs, nos serviços que vêm over the top, não mais nos serviços de telecomunicações, mas naquilo que você pode agregar de valor usando a ferramenta fantástica que é a internet. Tá? E isso é muito importante que vocês tenham em mente nos seus modelos de negócio. A internet continua ainda muito jovem, tem muita coisa para acontecer, mas como a atenção a ela já foi chamada, né, muito fortemente, o que está acontecendo? Começa a se estruturar um arcabouço legal em torno da internet. Vocês vão ver aqui no painel, existe uma discussão do Marco Civil de internet, e fora da discussão do Marco Civil, existe uma série de projetos no Congresso tratando especificamente de uso da internet. O ajuste do CDC para comércio eletrônico foi só um dos exemplos daquilo que vai acontecer. O número de usuários na internet é muito grande, o número de reclamações dos serviços na internet cresce, e é natural que o Ministério Público e os órgãos, enfim, de governo se movimentem para aumentar, de alguma forma, a regulação sobre esse assunto. A boa notícia é que o foco está em defender o consumidor, em aplicar o Código de Defesa do Consumidor e melhorar essa relação com o consumidor. Ótimo, né? Eu acho que tem que ficar assim. Na parte de telecomunicações, o que isso tem causado é o seguinte: a gente tem, já há muito tempo, uma falta de projeto de telecomunicações. O projeto inicial de telecomunicações do país, depois da privatização, durava 5 anos. E depois disso, a gente não teve um outro projeto. E na falta do projeto, as coisas vêm sendo remendadas ao longo do tempo. Tá? E os remendos, às vezes, têm coisas boas, às vezes têm coisas ruins, mas a gente não consegue identificar uma direção específica. O período que o ministro Paulo Bernardo está aí, a gente esperava até que alguma coisa em relação ao marco regulatório de telecomunicações fosse produzido ou acontecesse, mas não aconteceu e não parece que vai acontecer. Né? E a gente tem seguidamente notícias que vão de um lado a outro. Então, o que eu chamaria a atenção para os senhores do ponto de vista de governo? O PNBL, né, mais uma vez, continua sendo discutido, agora com uma interferência direta da Presidência da República, pedindo a criação de metas intermediárias, porque o plano é longo demais. Isto significa que o governo vai continuar tentando produzir metas, tá, de acesso à internet. O PNBL, apesar de ser um programa de infraestrutura, ele está focado em internet. Ele não é um programa focado em telecomunicações, ele é um programa focado em internet. E o governo vem tentando de tudo para fazer esse programa crescer. Né? Existe um processo que a muito custo foi aprovado de desoneração de construção de redes. Havia um prazo até que estava fixado agora, né, para a entrega dos projetos. Já existe uma medida provisória incluindo uma mudança desse prazo. A gente ganhou 1 ano para poder apresentar os projetos. As isenções são interessantes, mas o processo não é muito simples. Né? Toda vez que a gente envolve Receita Federal e redução de tributo, não é muito simples. Mas, de novo, o foco, se vocês olharem, o foco não é telecomunicações. Essa desoneração fala de data center. Essa desoneração fala de ponto de tráfego de troca, ponto de troca de tráfego de internet. Tá? Então a internet começa a ganhar mais importância e eu acho que tem que ganhar mais importância também no negócio de vocês. As alterações que estão por aí de telecomunicações vão continuar e o panorama para mim é um só, né, sintetizando. Os serviços não são de interesse privado, os serviços são públicos, prestados por empresas privadas, vão ser cada vez mais regulados. Tá? Existe uma interferência que deve aumentar, o IST é só um cuidado que o governo tem, porque o preço das telecomunicações entra no índice de composição de cálculo de inflação, então não se pode deixar esse serviço escapar do controle pelos impactos que tem, então usar o IST é uma coisa normal, mas o uso do IST indica que vem aí controle de preço, controle de custo, acompanhamento de preço, que é uma coisa que a gente fala desde há muito tempo. Então não dá para continuar com estimativas 80-20, 30-40, chuta daqui, chuta de lá,
Em algum momento, vocês vão ter que aproximar isso da realidade, porque a Anatel está montando seus modelos de custo e vai aprimorar o acompanhamento, particularmente na parte de telecom. Tá? Ainda na reestruturação da Anatel, só para fazer um comentário, eu acho que foi muito mais do que uma reestruturação. A Anatel tem duas prioridades agora. PADO, né, procedimento administrativo, e defesa do consumidor. São os dois elementos que são prioritários dentro da Anatel. O resto ficou um tanto quanto diluído. Procedimento administrativo é uma despesa gigantesca, tem 43 mil processos rodando na Anatel, duram em média 450 dias e custam, diria para vocês, entre 20 e 30 mil reais para cada um dos seus detentores. Tá? Resultam sempre em multas ou sanções, né, administrativas de alguma forma. As decisões dificilmente são mudadas. E o processo administrativo que é usado aí é muito confundido com o processo que, eventualmente, você usa no judiciário e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com isso, porque esses procedimentos administrativos foram alterados no novo regimento interno. Tá? Diferentemente do meu colega aqui, eu acho que o regimento interno fez algumas coisas importantes, talvez quase imperceptíveis, mas fez algumas coisas bastante importantes no que diz respeito à situação do procedimento administrativo que pode ser usado pela Anatel daqui para frente. Só para vocês terem ideia, no novo regimento está consagrada a denúncia anônima, que era algo que não existia. Tá? Então, mais uma vez, eu não gosto muito desta versão, porque a denúncia anônima caracteriza aquela situação em que você precisa preservar o denunciante, porque o risco de que alguma coisa aconteça a ele é muito grande. Isso é tratar o denunciado como um elemento perigoso. Eu não gosto muito dessa visão, não, mas isso está previsto no documento. Bom, finalizando, eu acho o seguinte, o número de oportunidades que se apresenta é enorme, né, e as boas notícias podem vir daí, estão todas na internet. Se a gente fugir das telecomunicações e passar a cuidar mais da internet, eu acho que a gente vai viver mais de boas notícias do que se trabalhar com telecomunicações. O que a gente precisa é lutar para que telecomunicações não seja uma barreira, defender a neutralidade de rede, defender o uso das redes de maneira aberta, para que a internet possa continuar a crescer. Tudo bem. Só registrando a presença aqui do Eduardo Parajo, presidente do nosso Conselho Consultivo Superior, e passar a bola agora para o Marcos Hermann. Hermann, você que está mais presente aí no dia a dia dos operadores de telecomunicações, dos provedores de internet, de serviços. Como é que, na tua visão, está sendo aí os impactos regulatórios no dia a dia das empresas? Isso está afetando a ideia de investimento? Se tem gente já prevendo aí essas novas regulamentações, novas oportunidades de serviço para investir, para expandir suas empresas, ou se isso ainda está sendo limitador, inibidor da atividade desses empreendedores? Alô, bom dia. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer à Abranet, na pessoa da Roseli, do nosso presidente aqui, por estar aqui, por ser convidado para estar aqui. E, de início, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou, de natureza, assim, um pouco otimista. Né? Eu acho que eu sempre procuro ver a coisa pelo lado melhor, assim. E o que eu tenho visto é o seguinte, ó, esse movimento da Anatel, ele está fundindo alguns processos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um processo totalmente diferente de obtenção do STFC, ele era bem diferente do SCM, e agora esses processos estão se fundindo, ou seja, estão todos muito parecidos. Tá? E a notícia é que nós éramos acostumados com um processo talvez o mais complicado. Tá? Então, quer dizer, essas padronizações que vêm ocorrendo vão ficar talvez todos igual ao SCM, vamos dar um pouco, assim, de uma forma generalizada. Mas isso quer dizer, então, para nós que para obter qualquer outra outorga, não vai ser muito diferente do SCM. Até vai simplificar, porque o SCM é um que tinha projeto base, projeto de instalação, tinha 2, 3 fases. Né? E outra coisa que eu tenho observado é o seguinte, essa, vamos dizer, padronização da Anatel, a mudança lá de organizacional, departamentos e tal, isso também vai nos agilizar os processos. Vai chegar, porque hoje é bem como os colegas aqui colocaram,
Vai se tirar um processo de SM, é um departamento, vamos dizer assim, da Anatel. Vai tirar um do STFC, é outro. E eles não se conversam, eles não se integram. Então, isso aí gera para nós alguns problemas. Por exemplo, faz uma alteração hoje contratual, do contrato social da empresa, se o sujeito tem 3 outorgas, tem que mandar 3 cópias, um para cada departamento lá, porque eles não se interagem um com o outro. E isso a gente acredita que vai melhorar essas relações. O que eu gostaria também de salientar é o seguinte, a gente tem tido muita solicitação de prefeituras. Assim, prefeituras eu vi que aumentou um pouco assim, o consumo, ou a intenção de tirar alguma outorga, inclusive de usar aquela frequência, aqueles canais em 3.5 são destinados para as prefeituras. As prefeituras têm 2 blocos, se eu não me engano, lá, e podem usar em cima do 3.5 de uma forma praticamente gratuita pela Anatel. Então, isso aí é uma coisa que a maioria das prefeituras não estão utilizando, mas tem muitas prefeituras voltadas a isso aí. Em Porto Alegre, nós temos um projeto lá, em cima da Procemp. A Procemp é a Companhia de Processamento de Dados aí, da cidade de Porto Alegre, e eles querem tirar os celulares da prefeitura. A prefeitura não vai mais usar celular, mas é um sistema chamado, a outorga é Serviço Limitado Móvel Privativo, um sistema tipo um Nextel, um trunking, assim, dá para do município. Vai ter o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de segurança. E é uma licença, uma outorga antiga, que tinha, é um serviço antigo, alguns têm, no regime para uso privativo, né? Não se pode explorar esse serviço. Né? Então, a gente tem notado nos últimos anos, assim, ou nos últimos meses, principalmente, um aumento das prefeituras nos procurar. O impacto da Copa também. Eu, até o mês passado, eu não tive impacto nenhum da Copa. Não tive nada. Ninguém me procurou dizendo, eu vou prestar um serviço que vai ser para a Copa. Do mês passado para cá, começou a surgir algumas coisas. Tem pessoal da parte de segurança, que vão colocar câmeras em helicóptero, tem uma série de serviços aí que estão se formatando para atender, não a Copa, né, mas vários eventos que vão ter no Brasil, grandes eventos. Né? O governo tem até uma secretaria específica para isso, uma secretaria de grandes eventos, não sei bem o nome lá. Então, a gente tem notado esse impacto aí. Começou a coisa, um pouco atrasada, mas começou. Mas, no resumo, eu acredito, sim, que o momento é bom para todos os provedores. A gente vê que os provedores estão maduros, chega um fiscal, ninguém mais se assusta, todo mundo sabe o que o fiscal pode exigir, o que não pode, sabe dizer não para a fiscalização. Eu não vou lhe fornecer. Então, antigamente, a gente se assustava muito, não sabia, não tinha medo. Hoje o pessoal está já, vamos dizer assim, bem consciente das obrigações também, inclusive. E eu acredito que o mercado está um momento assim de não grande crescimento. Hoje só cresce quem explora outro serviço ou aumenta a área que está explorando, começa a atuar em outras cidades. Então, realmente crescer, dobrar, triplicar na mesma cidade que nós estamos hoje, é difícil. Então, no resumo, é isso que eu percebo aí do mercado, e na continuidade nós vamos abordar outras. Muito obrigado, Remo. Acho que agora seria importante o Lirane, acho que testar alguns comentários aí para a gente a respeito. E depois do Parágio também, vocês comandarem aí os questionamentos aí aos nossos presentes e também a gente abrir para a audiência algumas questões. Mas gostaríamos de ouvir suas considerações aí, Lirane, em geral, aí sobre esse tema que você também domina bem aí e o que é importante a gente estar ressaltando aí nesse debate. Bom dia. Eu sou talvez o diretor mais fresco que tem dentro da Abranet. Estou chegando agora. E realmente, quando eu me propus a trabalhar com essa equipe maravilhosa que a Abranet tem, foi exatamente porque eu sou um pequeno provedor de internet, sinto na carne os problemas de tentar tocar esse negócio. O que nós acabamos de ouvir, eu acho que é um alerta para que nós temos que nos tornar profissionais. Existe, eu vejo dentre meus colegas, pessoas que acham que simplesmente contratar um canalzinho, um acessinho e depois botar uma antena em cima do prédio, ele já é um provedor. O problema é muito sério. As exigências que são colocadas sobre os nossos ombros são muito fortes. Os órgãos governamentais,
eles não têm tratamento diferenciado. As mesmas exigências que são feitas das grandes multinacionais são feitas dos pequenos provedores. Nós ouvimos agora aqui o doutor Alain falar de que existe a previsão agora do prestador de pequeno porte, é mais um PPP. O pequeno porte, para a Anatel, são os provedores que possuem até 50 mil clientes. Eu não consigo classificar a minha empresa dentro dessa ótica. Então, eu não sei o que seria a minha empresa que está com alguma coisa como 1000 clientes. Então, não existe. Só que existe essa exigência muito grande da gente. Então, talvez o alerta maior que esse painel possa trazer para nós, principalmente os pequenos, os pequeníssimos, porque eu não acredito que muitos aqui estão muito longe de ter 50 mil clientes. Então, nós precisamos nos profissionalizar. Nós precisamos realmente entender. E, infelizmente, toda essa regulação que existe, ela tem um monte de indefinições. Você, dentro da Anatel, não encontra respostas. Se perguntar para 2 pessoas, eu estive aqui na Anatel, em São Paulo, e são 11 andares, se não me engano, o prédio, eu desci de andar a andar, conversando com as pessoas. O que se fala no 11º não se repete no 10º. Existe é realmente uma coisa terrível. Daí você pede uma informação, 2 andares abaixo, é todo diferente. Por quê? Porque não existem regras. Ou melhor, existem regras. A LGT, ela criou a Anatel. A Anatel fez o regulamento. Entretanto, no dia a dia, nós recebemos fiscalizações onde a própria Anatel ela vai contra a lei que a criou e contra o regulamento que ela mesma criou. Então, essas coisas que são muito difíceis, e talvez com os especialistas que nós temos aqui, nós podemos falar sobre isso e sobre o risco que corremos de não... se a gente não se preparar para isso que vem vindo. O Marcos falou uma coisa interessante, que cada vez mais a gente está sabendo sobre as coisas que nos cercam, mas eu acho, por exemplo, uma definição fundamental. O Matarazzo está dizendo, então, não é mais telecomunicações agora, é internet. Só que nós somos tributados e autuados porque não recolhemos o ICMS em cima dos serviços de comunicação, porque eles acham que a internet é um serviço de comunicação. Então, essas coisas que precisam ficar muito bem definidas. E a Abranet tem muito interesse, porque essas indefinições precisam deixar de existir. E é importante, nós conseguimos vitórias dentro da justiça. Só que tem uma coisa, daí essas vitórias elas não se transformam em realidade. Você consegue uma liminar liberando você de coisas que são colocadas sobre você, só que você não consegue fazer, nem a Anatel e nem as secretarias da Fazenda, que ninguém ainda botou aqui no ponto, mas nós somos autuados miseravelmente por eles e eles se recusam a respeitar a lei. Essa é uma coisa muito difícil de levar em frente. E eu tenho muito que aprender, mas nessa diretoria que eu estou assumindo, a diretoria dos provedores de internet, eu quero garantir para vocês que eu darei tudo para que nós tenhamos e façamos isso funcionar e fazer com que a vida de nós provedores, principalmente os pequenos, ela mude e mude para melhor. Que nós tenhamos condições de realmente ajudá-los
e fazer com que seja mais fácil ser um provedor nesse país. Se alguém entrou nesse barco achando que é a bola da vez e tem muito dinheiro por trás e coisa desse tipo, é preciso tomar muito cuidado. Ou nós somos verdadeiros profissionais do provimento de internet, ou é melhor não levar em frente essa iniciativa, porque é muito difícil. Eu acredito que no andar da carruagem aqui nós podemos até falar sobre alguns outros temas. Eu prefiro que o Parágio, que é o idealizador aí, passa a palavra. O Nédio, me permite passar a palavra para ele, tá ok? Obrigado. Obrigado, Lirane. Bom dia a todos. Desculpe o atraso aí, mas São Paulo sabe como que é, né? E faz parte. Mas eu, muito honrado aqui de estar reunido nesse painel aqui com diversas pessoas que entendem bastante desse setor, e acho que o tema, cada vez mais, esse tema ele tem se tornado latente e a todo momento volta à cabeça de nós todos que atuamos nesse mercado, né? Eu acho que as oportunidades que a gente tem nesse mercado hoje de internet, acho que todos nós sabemos que são imensas, né? As possibilidades são imensas, quer dizer, a gente tem aí um potencial enorme ainda de pessoas para incluir na internet. Nós temos uma população, principalmente a população brasileira, muito receptiva à tecnologia, né? Somos um dos maiores utilizadores das redes sociais, dos blogs, de acesso a conteúdo ou coisa desse tipo, né? E a provocação desse painel aqui, na verdade, era justamente chamar no painel pessoas com visões desse mercado e atualizar um pouco o que está acontecendo hoje, nesse momento, na legislação e nas mudanças que a Anatel vem propiciando e nas direções que o governo, em geral, tem conduzido as políticas públicas, né? Acho que, como bem disse aqui o Matarazzo, eu acabei não pegando a fala do Dr. Alan, mas deve ter sido na mesma linha, e corroborando aqui com o que o Lirane comentou, eu acho que assim, a gente tem grandes oportunidades nesse mercado. Só que essas grandes oportunidades nesse mercado, elas só vão ser frutíferas se nós trabalharmos corretamente essas oportunidades. E é uma coisa que eu sempre digo, e várias pessoas me procuram e falam, pô, Parágio, mas nós somos provedores. Eu falo, provedores do quê? Do que nós somos provedores? De serviços de telecomunicações e internet? Ou vocês querem esse rótulo de que é provedor de internet é tudo? Eu acho que essa é a grande barreira e esse é o grande desafio que aí eu coloco para vocês, provedores. Enquanto vocês não tiverem isso claramente na sua cabeça, que esse negócio é duas coisas, né? E que às vezes não porque é mais fácil, ou porque é mais difícil, ou porque é mais simples, ou porque eu sou do simples, então é melhor fazer numa nota só, né? Essa situação vai se tornar insustentável, pessoal. Vocês precisam se atentar. Eu estou falando diretamente para vocês, porque eu, Néger, temos estado na frente da associação, principalmente o Néger, eu ajudando nesses debates. E assim, vocês vão pagar 25% de ICMS se vocês continuar com esse discurso. Tá? Já aviso a vocês aqui. Se vocês não dividirem corretamente o que é alho de bugalho, a coisa vai pegar. E a coisa está caminhando para isso. Essa própria reestruturação da agência, aonde se pretende, entre uma das falas das próprias superintendências, de que exista uma agregação de licenças ou que existe uma diminuição de licenças, é um caminho que, infelizmente, já está demonstrando o norte desse processo. Pode, sim, ocorrer mistura de ações ou de licenças, e isso pode convergir. A gente tem insistido bastante em todas as nossas manifestações públicas da Abranet, deixando claro que existe um interesse
objetivo de pequenos operadores de serviço de telecomunicação que utilizam as telecomunicações para dar suporte ao acesso à internet, né? E que essas obrigações são inerentes à sua outorga, à sua concessão ou qualquer coisa que seja, e evidentemente que esse provedor de serviço de telecomunicações ou pequeno operador de serviço de telecomunicações tem uma série de obrigações. E aí, mais uma vez, corroborando com o pessoal aqui, estas obrigações não são poucas, não são fáceis, não são simples. Por mais simples que a gente tente torná-las, a gente precisa começar a dar atenção. Até o Matarazzo fez um comentário, tem 42 mil PADOS. Provavelmente vocês têm PADOS e nem devem saber. Alguém já fez uma pesquisa aí, alguém que é SM, para saber se tem algum PADO? Provavelmente vocês devem ter PADO, pessoal. E nem estão sabendo. Por descumprimento de alguma obrigação. Um 0800, por exemplo. Uma falta de identificação adequada do seu contrato de prestação de serviço de telecomunicações. Uma falta de informação do seu canal de atendimento. Então, quer dizer, nós estamos avançando desde 95, praticamente 18 anos aí de internet, desde 2000 com SM, né? Mais ou menos, 99, 2000. 2000, quer dizer, são 13 anos aí de licença que alguns devem ter, e acho que a gente prestou muito pouca atenção nas obrigações. Quantos de vocês aqui leram o contrato de outorga que vocês assinaram? Em detalhes. Leram? Um leu ali. Mais alguém? Por favor, leiam o documento, porque aquele documento tem regras que vocês têm que seguir. Então, não é que eu estou querendo pregar aqui o fim do mundo, né? Mas, assim, o objetivo da Abranet, o objetivo de todos nós que estamos atuando nesse mercado, é chamar a atenção para esses detalhes. Porque uma vez eu conheci uma pessoa que já foi ministro, e eu fui visitá-lo onde ele estava trabalhando. Ele tinha uma mesa com um vidro, né, bonito assim em cima da mesa, e embaixo tinha um papel bem grande escrito assim: o diabo mora nos detalhes, né? Então acho que a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Acho que o mercado é bom, o mercado está crescendo, as oportunidades existem. O mercado, a última pesquisa, nós vamos ter um painel aqui do pessoal do CETIC falando um pouquinho, existem mais de 5 milhões de computadores sem acesso à internet ainda. Então, quer dizer, isso numa das amostragens. Então, você imagina quantas pessoas ainda tem para a gente fornecer acesso à internet na sua residência, né? Então, quer dizer, existem N coisas que a gente tem que fazer ainda, mas o nosso objetivo é chamar a atenção de vocês no sentido de vamos fazer direito, pessoal, e vamos prestar atenção nos detalhes. Porque isso pode, sim, ser um problema para frente para todos nós, se nós não fizermos isso adequadamente, né? E aí eu vou pegar um pouquinho aqui o gancho aqui do Néger aqui, e vou devolver a bola, Néger, né? Vou devolver a bola aqui para o pessoal aqui, que é uma grande questão também que tem batido, além de questões tributárias, é 20/80, é 70/30, é meio a meio, né? Eu queria devolver a bola aqui para o doutor Alan e para o Matarazzo e depois para todos nós, uma noção a respeito desse tipo de colocação ou da melhor forma que isso deveria ser avaliado pelos provedores de telecomunicações, separando os seus serviços de internet SVA. E isso é um problema que vai acontecer. Eu sei que tem muitos casos de provedores que pouco deram atenção para esse tema, mas que agora estão sendo cobrados por serviços que deveriam ser tributados pelo ICMS ou por serviços que não deveriam ser tributados pelo ICMS, mas sim serviços de valor adicionado que nem devem ser ISS porque não consta na lista. Então, eu devolveria a bola nessa linha e já devolvo também para a segunda aqui, que é o seguinte: e o SEAC? O que aconteceu com o SEAC? Obrigado. Respondendo esse questionamento aí,
Sobre a minha ótica, eu entendo que, independente se a empresa está inserida ou não no Simples, essa separação do serviço ela tem que acontecer. Tá? Eu considero que o acesso à internet de SVA, eu não, a norma 004, enfim, LGT, o arcabouço regulatório como um todo. Tem que haver essa separação entre SM e SVA, independente se a empresa encontra-se no Simples, independente se esse ônus tributário aí, ele é mínimo, ou bem se deixar tudo no... vamos faturar tudo como SM, depois a gente vê o que vai acontecer. Tá? Por que eu tenho essa perspectiva? Primeiro porque, como eu disse no início, hoje as coisas caminham para uma convergência. Né? Então, se uma empresa ela tem a ideia de querer prestar outras modalidades de serviço de telecomunicações, e se essa empresa vai obter uma outra outorga, certamente que esse faturamento da empresa ele tende a se elevar, ele tende a subir. Né? O que é um risco para as empresas que estão no Simples, que podem atingir o limite e serem compelidas a sair do Simples. Né? Aí vai ter que voltar para uma nova realidade, e aí vai ser necessário fazer a separação, né? Porque ao sair do Simples, a carga tributária ela vai aumentar assustadoramente. Então, respondendo ao seu primeiro questionamento, aí, eu acho que, independente do regime que as empresas estejam enquadradas, eu aconselho, sim, a fazer essa separação, não tanto pela natureza do serviço, mas sim pela forma como é tratado esses dois serviços. Tá? Quanto ao SEAC, realmente o SEAC é uma caixinha de surpresas. Né? Então, por que eu considero assim? Porque ao ser editada a lei, né, a Lei 12.485, que fala sobre o SEAC, ela deixou algumas brechas quanto à necessidade de regulamentação. Né? Tanto é que a Anatel, logo depois de expedida essa lei, ela já editou duas resoluções para fins de regulamentar a lei do SEAC, resolução 581 e 582 da própria Anatel, que vem regulamentar alguns pontos da lei do SEAC. Né? E, além disso, por ter um compartilhamento de agências, né, por ter duas agências envolvidas na prestação do serviço, a Ancine também já editou algumas instruções normativas para fins de regulamentar também a própria lei 12.485, que é a lei do SEAC, né, a instrução normativa 100 e 101, que vem dar características, conceitos para fins do que seja os canais de espaço brasileiro, enfim. Ela vem nortear aí uma série de conceitos. Sob a minha perspectiva, o SEAC, aqueles interessados em prestar o serviço, eles vão ter que se ater rigorosamente a um arcabouço de dispositivos regulatórios muito grande, né, que ainda carece de regulamentação. Então, se para outras modalidades dos serviços de telecomunicações, tais como SM, STFC, enfim, já existem várias exigências, vários regulamentos. O SEAC, eu acho que é um pouco... está no nível superior. Tá? Por quê? Porque existem duas agências envolvidas e porque depende de matérias ainda a ser reguladas. Então, eu acho que essa é a minha perspectiva. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, né? Tem um ditado bem antigo, meu avô usava, e era muito bom. Ele diz o seguinte: jaboti não sobe em árvore. Né? Então, toda vez que você encontrar jaboti na árvore, cuidado. Ele não subiu sozinho na árvore. Tá? Então, essa confusão não existe por acaso. Tá? Essa confusão existe porque existe uma batalha que envolve muito dinheiro, envolve muito interesse numa verticalização de serviços. Tá? E hoje todo mundo está mais do que ciente que quem controlar a internet vai controlar muita coisa. E telecomunicações perdeu valor mesmo. Tá? Isso é algo que vocês precisam se conscientizar.
Se você olhar o que acontece hoje no setor de telecomunicações, vocês vão ver as empresas com seus ativos deteriorando, um nível de investimento caindo, uma cobrança muito efetiva de investidor procurando resultado, o mercado estagnando em vários níveis, tá? Distintos. Quer dizer, a telefonia fixa está morrendo, o SEAC não consegue crescer por uma série de razões, e tudo depende do serviço móvel pessoal, né, que não é mais serviço de telecomunicações, passou a ser vendedor de câmera fotográfica, televisão, etc, etc, etc. Então, cuidado com este segmento que é telecomunicações. Tá? A internet não tem muito o que discutir, ela é o que é porque não tem regulação. Ela é o que é porque ela foi criada num outro modelo. E ela se desenvolve num outro modelo, numa outra velocidade. Tá? As coisas acontecem rapidamente. Tá? Então, surge uma empresa, cria uma ferramenta chamada Skype e daqui a pouco o mundo inteiro usa Skype. Tá? Não tem regulamento escrito, não tem norma, não tem nada. Ele simplesmente aconteceu. Acontece com o Viber, acontece com o Facebook, né? Acontece com uma série de... E isso é um terror para quem tem que fornecer a infraestrutura. Tá? Mas, de fato, o que você tem? São dois mundos completamente diferentes. Telecomunicações, e aí vocês têm que tomar um cuidado. Serviço de acesso à internet. Serviço de acesso à internet já está consagrado como serviço de telecomunicações. Tem até CNAE para isso. Tá? Serviço de provimento de acesso à internet, esse sim é serviço de valor adicionado. Então, até cuidado no usar das palavras agora está sendo necessário. São duas coisas, mas um é serviço de provimento de conexão à internet e o outro é serviço de acesso à internet. Toda vez que vocês escreverem serviço de acesso à internet, vocês estão falando de telecomunicações. Tá? O que vocês fazem, efetivamente, é serviço de provimento de conexão. Aliás, conectividade é um assunto que o ITF, que é o grupo de engenharia que trata de internet, trabalhou as definições do que é conectividade, quais são os tipos, como é que elas funcionam. E eu acho, tá, era muito importante que todos os provedores conhecessem, até para poder elaborar seus modelos de negócio na área de conectividade. Tá? Conectividade não tem a ver com o que está se fazendo hoje. Né? Vender banda larga é uma coisa, vender conectividade de internet é outra. Né? O seu serviço... Uma coisa interessante, serviço de telecomunicações, você tem um ADSL instalado. Você muda a banda e troca o ADSL, troca o serviço de telecomunicações? Você muda a conectividade da internet e muda o serviço de telecomunicações? Claro que não, né? O serviço de telecomunicações fornece uma capacidade fixa, constante, e em cima desse serviço você desenvolve diferentes serviços de conectividade. Então, são duas coisas com certeza. Separem, tá? Separem porque os negócios são diferentes. Um probleminha simples. Eu converso às vezes com os empresários, vamos compor custo. Para chegar na pergunta do Parágio. Quanto custa seu serviço de internet? O que você insere nas contas para calcular seu serviço de internet? São seus servidores? São os blocos de AS que você obtém e obtém de maneira onerosa? É o link com o ponto de troca de tráfego para poder permitir que a sua conexão funcione? Tudo isso compõe um custo, inclui telecomunicações, compõe um custo que é o custo do seu serviço de provimento de acesso à internet. E, além disso, o seu cliente, né, tem que usar um serviço de telecomunicações para chegar aos seus servidores. Então, hoje, você tem duas coisas distintas em que você precisa tomar muito cuidado nessa separação. Então, só para imaginar, colocando um pouquinho a lista que eu passei para os senhores. Onde é que vocês acham que está o maior custo? Não tem dúvida nenhuma, está no provimento de conexão à internet. Tá? O custo do acesso é ridiculamente baixo. Tá? Se você usar tecnologias sem fio, se custar R$10, custa caro. Tá? Vocês se iludiram por um modelo que vocês viram das grandes empresas. Tá? Vocês se iludiram nesse modelo. Esse modelo está completamente equivocado. E notem que as empresas estão mudando o modelo. Tá? À medida que se aproxima a avaliação de custo, até o modelo está sendo mudado. Tá? Então, muita atenção, muita atenção. São dois negócios completamente diferentes. O Dirani fez um comentário que eu vou aproveitar para fazer aqui.
a 50 mil usuários, né, é o pequeno provedor de telecomunicações, como é que a gente faz para chegar lá? Você não tem que ser pequeno provedor de telecomunicações, você tem que ser um grande provedor de serviço de internet. E, para isso, você não precisa ser provedor de telecomunicações. Então, hoje, vocês se limitam, no provimento de internet, ao serviço de telecomunicações que vocês têm. Isso não é necessário. Limitam seu serviço de telecomunicações a só prover suporte para o seu serviço de internet. Também não é necessário. Então, são limitações das limitações. Obviamente que o crescimento nesse mercado fica mais difícil, mais complicado. Tá. SEAC. O problema do SEAC é o seguinte, o SEAC foi uma saída discutida em lei, por conta da existência de uma outra lei que tratava do serviço de TV por cabo, né, TV por assinatura por cabo, e, na verdade, foi feito com um objetivo só, liberar as grandes empresas que tinham a restrição de atuar nesse mercado, a atuarem nesse mercado. Ele não foi feito por outro motivo. Tá? A lei está cheia de buracos, está cheia de senões, a regulamentação também está cheia de senões e cheia de buracos, e o que vai acontecer é que, na medida que esses buracos começarem a produzir efeitos ruins, a regulamentação vai tampá-los. Ninguém sabe exatamente o que é o SEAC. O que todo mundo tem certeza é o seguinte, as primeiras empresas, ou uma das primeiras empresas que mudou para o SEAC foi a NET. Por uma razão muito simples. A partir do momento que ela tem uma licença de SEAC, ela não precisou mais ficar restrita às áreas de concessão que ela tinha na TV para cabo. Mas ela não mudou 1 milímetro do negócio, só pegou uma nova licença. A Sky continuou funcionando do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então, para quem ficou o problema? Ficou o problema para o resto que quer entrar nesse mercado. E volto a dizer para vocês, não é um mercado simples, principalmente porque envolve a relação de compra de conteúdo com alguém. Tá? E compra de conteúdo com alguém regulado por uma agência específica. E ninguém sabe exatamente como é que os pacotes vão ficar. Cada hora o pacote, né, muda um pouquinho para lá, muda um pouquinho para cá. Então, o crescimento do SEAC está bastante limitado. Se vocês tomarem os números da Anatel, ele está basicamente em cima daquilo que cresce DTH e cresce em cabo, especificamente a NET. As outras evoluções são muito pequenas comparadas com o mercado nacional. Não acho que vai acontecer nada diferente disso nos próximos anos, até porque ninguém está investindo para fazer grandes redes para suportar SEAC. Finalizando, também o Leirão disse, cuidado porque não existe modelo ou padrão para você montar a sua estrutura, no caso do serviço de telecomunicações e do serviço SVA, porque você lida com uma regulamentação que é federal na parte telecom, mas na parte tributária você lida com uma regulação federal, uma estadual e uma municipal. Tá? E vocês vão ter que olhar caso a caso, dependendo de onde vocês estiverem, como é que isso vai se adequar da melhor maneira para o que vocês queiram fazer. Não usem o modelo, porque também não dá certo. Cópia não funciona. Tá? Cada estado, cada município encara de um jeito e a sua relação são com esses entes. Então, você precisa entender um pouquinho o que cada um deles está querendo fazer para estruturar direitinho o seu modelo de negócio. Bom, realmente a gente é procurado bastante por pessoas que querem que a gente dê uma receita de bolo, né, pegando o gancho do Matarazzo aí. Mas eu divido quanto a minha nota, quanto que é SVA, quanto é que é SCM. E realmente não é tão simples assim, né? Até porque, se um dia, no caso, uma fiscalização, principalmente do ICM, ele vai querer que você justifique aquilo ali. Quer dizer, não pode inventar assim, eu achei 20/80 bonito ou 60/40 bonito. Tem que convencer. Então, realmente, a gente tem que fazer um trabalho de custo, de ir nos custos, ver o que compõe cada custo. Talvez a telecomunicações eu tenho um custo um pouco mais inicial, mas depois para manter um pouco menos. O SVA já eu tenho inicial um pouco menor, mas durante o contrato eu tenho um custo maior, porque envolve mais pessoas no trabalho. Então, não é uma coisa, é um trabalho realmente de custo. É isso que a gente tem falado para o pessoal. Mas o que a gente tem visto aí, nessa parte assim, tributária, é que o município cada vez mais quer entrar nesse processo aí, quer arrecadar. Tem alguns municípios que já estão tendo a seguinte posição. Olha, na lei não tem lá hospedagem de site, na lei complementar, na lista lá dos itens que a prefeitura pode cobrar.
mas tem processamento de dados. E tudo que é telecom, tudo que é SVA, para mim é processamento de dados. Não, para aí, mano, também não é assim, né? Mas o município, tem muitos municípios que estão com essa visão, porque eles querem arrecadar. Então, isso aí, acho que vai ter muitas demandas aí, vai ter que ter muita conversa ainda, né? O ICM, ele entende que tudo que não está na lista lá da prefeitura é ICM. E ele deu um descontinho lá para nós pagar o SVA 5%, que são 78, o convênio 78, com prazo de expiração, que expirou, agora São Paulo já não tem. Então, quer dizer, na realidade, na visão do ICMS, até no SVA, nós temos que pagar os 25% hoje. Então, tem que haver um planejamento, não pode a gente sair correndo e fazer de qualquer jeito as coisas e depois dá problema. Dá problema. Eu acho que isso, vamos dizer assim, cada vez nos chama mais para a nossa empresa ser profissional, vocês contratar pessoas que realmente conheçam o assunto para orientar vocês, né? Porque o problema todo ocorre depois, né? Depois que a fiscalização bate, depois que há uma autuação. Aí não adianta mais remendo, não dá para dar para trás nos fatos. Esse é um ponto assim, importante. Né? O nosso profissionalismo, entender, procurar profissionais aí que estão vendo não só o que a lei diz, mas o que está acontecendo com as decisões dos juízes, entende? E aí sim nos guiam que caminho nós vamos tomar. Quanto ao SEAC, nós tínhamos uma expectativa no SEAC muito grande, nós achávamos assim que, sei lá, o Brasil tem uns 3.800 SCM hoje, vai ter uns 2.000 SEAC. Eu não vejo isso aí hoje de jeito nenhum. A procura pela licença do SEAC, ela realmente está muito baixa. E aí a gente começa a pensar, por quê? Primeiro que quem é que já está operando TV paga hoje aí? É pouca gente, é difícil. Por quê? Os equipamentos é caro? Não. Hoje se fala aí Red Engine, R$80 mil para montar, se fala aí set-top box na faixa de $30, quer dizer, o equipamento é barato. Mas precisa fibra. A fibra é 10 mil quilômetros. A fibra é cara, é complicado de passar, tem que pedir para o dono do poste para usar o poste, tem que... tem uma série de dificuldades, assim, né? Mas a maior dificuldade mesmo, acho que o maior entrave está na compra da programação. A compra da programação para nós ainda é uma coisa nebulosa, a gente não sabe como lidar com isso aí direito, certo? E a gente não sabe, nós somos pequenos, os caras falam lá em programação para milhões de assinantes, nós 50 mil assinantes já é uma coisa bem grande para nós, falar em milhões de assinantes. Então, a programação é uma coisa realmente que nos dá um... Tanto é que tem algumas operações que estão começando só com os canais abertos. Certo? Não estão comprando programação, estão pegando só programação local, pedindo autorização para Globo, etc. Botando os canais locais, os canais abertos e colocando esse tipo de programação à disposição dos assinantes dele. A gente não vê assim, a gente vê que o assinante ele quer ver o jogo, ele quer ver um filme, ele quer ver uns canais de mais qualidade de programação, assim. Uma coisa muito forte que a gente nota é a parte das crianças. As crianças querem ver a Nick, querem ver os canais infantis, né? Isso não tem nenhum aberto. Então, o aberto não é uma solução, é só um início para testar, para ver como é que funciona, como é que a rede se comporta, né? Então, esse é um caminho. Outra coisa também, assim, existia uma grande indefinição numa época se colocaria tudo IP ou não, ou se a programação da TV seria transmitida pela aquele 1550 da fibra lá, separado. Hoje, aí o cara diz assim, não, mas a minha rede não é assim uma... Daqui a pouco eu vou ter que rebutar a minha rede, aí vai parar, então eu prefiro separar, porque a minha rede não está muito santa. Alguns falaram para mim, eu acho que, num conceito assim, mais conservador, eu gostaria de separar, porque eu acho que aí ficaria mais tranquilo. Isso hoje a gente está vendo que não está caminhando para esse rumo. Está caminhando realmente ser tudo IP, tudo no mesmo canal, no mesmo tubo, vamos dizer assim, é o que eu vejo que o pessoal da maioria está implementando, perdendo o medo de ter uma rede que não pare, que tranque, etc. E aí eu vejo assim, a maturidade das nossas empresas. Nós vemos lá no início, precisa rebutar um rádio. A qualquer hora chegava lá e rebutava. Hoje em dia não, ninguém faz mais isso, ninguém vamos dizer, faz qualquer alteração no sistema durante o dia, programa para a noite, para ter o menor impacto ao assinante possível. E isso há 5 anos atrás a gente não tinha essa preocupação.
Eu vejo assim, a evolução técnica, a evolução da administração do provedor em si, focada na não impactar os problemas com o assinante. Né? Isso a gente vê que tem uma preocupação e tem um crescimento muito grande nesse tipo de coisa. Isso aí. Obrigado, Herman. Eu queria abrir para perguntas, pessoal. A gente está com o tempo um pouquinho estourado já, mas tem perguntas ali. Antes só, eu queria fazer o seguinte comentário, pegando o gancho do Herman aqui. Eu acho que nós, provedores, que começamos na internet desde o início, a nossa característica é mais técnica do que empresarial. Né? E sempre aí eu concordo com você que a gente sempre vem buscando a excelência técnica no que a gente faz. Eu acho que o grande alerta que a gente tem que deixar pingando na bola aqui na mesa aqui para vocês é o seguinte, pessoal, precisamos ser empresários também. E se nós não prestarmos atenção no lado empresarial, nas obrigações, no que a gente tem que fazer, isso, aquilo outro, a bola vai furar. Vamos para a primeira pergunta. Bom dia. Eu gostaria que se debatesse um pouco mais sobre conexão SCI. Hoje já está no nosso entendimento que é SVA, Acesso Telecom SCM. Né? Para nós está claro que o protocolo IP é SVA, não sei se é assim que vocês veem. Né? Até ontem, no entendimento da fiscalização, era só autenticação e e-mail SVA. Né? Só que no nosso pensamento hoje é muito mais do que isso. Por quê? Porque hoje nós fabricamos internet. Os nossos custos maiores são internet. Hoje, o processamento da internet demanda muito mais custo do que uma operação de telecom. Eu gostaria que se debatesse mais um pouco, que o Matarazzo aprofundasse um pouquinho mais o assunto, né? Porque hoje eu ouço da fiscalização que nos aborda, que tem provedor que faz SVA de graça. E por que a gente cobra tão caro? E por que o nosso SCM é tão barato? Né? Então, eu gostaria que se discutisse um pouquinho mais sobre esse tema. Né? Hoje, no nosso entendimento, nós fazemos telecom de forma muito diferente do que as operadoras que têm um legado todo faz. Então, nós conseguimos fazer telecom a um custo muito mais baixo do que as operadoras que têm esse legado todo. Né? Mas a nossa fiscalização, principalmente a do Estado, que quer os 25% até os 29%, não entende dessa forma. Né? Hoje eu estou tendo 4 operadores dentro da minha empresa para atender somente a fiscalização. E eles não se convencem. Para eles, a SVA é somente e-mail e autenticação. Né? Todo o protocolo IP que a gente trata, o Google Cache, todo esse tratamento, 300 operadores manipulando o protocolo IP, para eles isso aí não entendeu? Então, eu gostaria que se debatesse um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, mais uma coisa, o fiscal fala para a gente, Itacir, somente você entende dessa forma. Todos os outros provedores que eu falam que telecom é o caro, que é o que custa caro. Né? Eu vejo que tem muitos provedores no Simples e para eles é muito cômodo fazer uma nota fiscal somente, porque não tem o custo do ICMS. Mas um dia esses provedores vão sair do Simples. Então eu gostaria que se repensasse neste momento, porque a fiscalização age 5 anos para trás. Obrigado. Eu queria... Tem mais perguntas, pessoal, para a gente tentar fazer respostas condensadas? Tem mais uma aqui. E amanhã pela manhã, logo no primeiro painel, a gente vai ter um painel com o Marcos Herman, que aí quem quiser fazer perguntas mais específicas para o Marcos, pode fazer diretamente amanhã cedo. É às 9, né, Marcos? Às 9 da manhã. Sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom, a minha dúvida é exatamente sobre essa diferenciação do SVA e SCM. Eu tenho uma empresa pequena, né? Hoje estou bem tranquilo dentro do limite do Simples e optei por trabalhar somente com SCM. Então, eu só anota modelo 21. No meu caso, que não tenho interesse em crescer tanto, ou simplesmente, se eu chegar próximo a esse limite do Simples, teoricamente seria mais fácil criar uma outra empresa, criar uma outra licença. No ponto de vista de vocês, ou até da maioria aqui, eu queria entender se isso seria um problema. Né? Se eu chegasse hoje próximo a esse limite, ou
abriria uma outra empresa, tiraria uma outra licença e fosse levando sempre como o SCM, ou se vocês indicam criar realmente essa separação e aplicar o SVA. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Deixa eu só dar uma resumida nas perguntas aqui, a gente tenta fazer um arranque final aqui. O Luiz aqui. Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio. Eu quero primeiro parabenizar vocês, eu até comentei no site que o valor que eu acho que vocês têm são realmente os verdadeiros bandeirantes cibernéticos, né? Quer dizer, vocês todos que fizeram realmente a internet se expandir. Eu entendo que, do discurso do Matarazzo, uma coisa ficou na minha cabeça, Matarazzo. A impressão que dá é que a sua sugestão é que haja uma redução da cadeia de valor. Ao invés de dar conectividade, agregar valor com serviço de internet e conteúdo, né, que a gente enxerga como sendo a tendência natural, a tua proposta foi, pelo que eu entendi, voltar à conectividade, pura e simplesmente a conectividade, como sendo uma solução mais simples. Sendo essa uma verdade, o que pode ser feito, na visão de vocês, para que os espectros radioelétricos importantes que foram outorgados e adquiridos pelas grandes operadoras e não estão sendo usados, né, nem nos grandes centros, muito menos nas áreas onde os provedores estão sendo compelidos a migrar a partir de que a grande operadora entre naquele município, a tendência dos provedores é migrar para a área menos urbana, né? Porque é natural, R$ 29,90 um serviço por um ano, é difícil competir, né? Com conteúdo, com os futebols, etc. da vida. Então, qual é a visão que vocês entendem que poderia ser feita, que trabalho poderia ser feito, e que nível, para que o espectro radioelétrico que está não utilizado, e é um bem caro, e seria muito importante para os provedores poderem prestar seus serviços, na linha que o Matarazzo colocou, pelo menos de conectividade, pudesse se prestar serviço para a nação, né? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Bom, acho que grande parte das perguntas foram direcionadas aqui tanto para o Matarazzo, quanto até para o Herman e para o Dr. Alan. Eu acho assim, eu vou usar um exemplo simples para tentar traduzir um pouco do que nós estamos tentando dizer há anos, a fio. Ontem a ação do Google bateu $900. $900 a ação. Essa ação, quando foi lançada, ela valia $200, mais ou menos. Então, quer dizer, em alguns anos, esse cara que tem praticamente nada de rede, teve uma ideia, um buscador, né? Começou lá, criou um monte de robozinho e hoje vale bilhões de dólares. Então, esse é um exemplo que eu acho que a gente tem que pensar. Outra coisa que eu queria comentar antes de passar a bola aqui para o pessoal é o seguinte, esse ano lá em Barcelona teve uma apresentação que envolveu um painel com várias empresas de telecomunicações da Europa, Deutsche Telekom e tudo mais, e aí estava a apresentação do presidente do Viber, né? Viber, aquele aplicativo no iPhone e tal. E aí, num determinado momento, as operadoras fizeram as suas apresentações, reclamando justamente que cada vez eles precisam mais infraestrutura, né? Mais capacidade para poder absorver o tráfego da internet e tudo mais. E aí o cara do Viber disse para eles assim, olha, eu sou muito feliz porque a gente ajudou o menor país do mundo a utilizar a nossa tecnologia e se comunicar através do Viber. Aí a gente pode começar a pensar, o menor país do mundo, né? Quem será? Tuvalu, né? Não, Mônaco. 55% da população de Mônaco usam o Viber. E não é porque é um serviço caro e tal, é porque é legal, né? E o SMS tem 20 anos e as operadoras não fizeram nada para mudar ele. Então, isso é um paralelo para dizer o seguinte, nós precisamos trabalhar, o Neger tem umas frases que eu acho fantásticas, é o seguinte, a gente precisa trabalhar muito mais na inovação, em agregar valor, do que ficar prestando atenção enquanto os bits estão passando no tráfego do cabo ou do rádio, né? Então, acho que essa é a mensagem. Existe muito mais valor na cadeia, no lado IP, como o Tarcísio disse muito bem,
do que existe dentro da banda que a gente está usando, ou se o transponder, o DWDM, ou se a lambda está acesa. Então, eu devolvo a bola aqui para o Lirani e aí passo para os nossos painelistas para a gente encerrar. Eu acredito que, na sequência dessas perguntas que estão sendo feitas, talvez, então, nossos amigos pudessem incluir um pouquinho sobre nota fiscal modelo 21, modelo 22, recibo fiscal e o conceito de que o SVA, o não SCM, seja uma locação de bens móveis. Talvez isso pudesse ser comentado também. Eu gostaria muito de ouvir a opinião. Obrigado. Print final, doutor Alan, Matarazzo e Herman. Tá, vamos lá. No que pertine às observações do Itaci, eu acho que são... acho que ele está no caminho correto. Sua empresa, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista em particular, você faz a separação de forma correta. Por que existe essa briga entre o que é SCM, o que é SVA, e por que os fiscais da Anatel eles não têm o entendimento que o serviço de acesso à internet ele é SVA? Porque, na verdade, existe uma divergência conceitual. Tá? Nem tanto, meu caro Watson. Nem tanto. Existe uma divergência conceitual, no meu ponto de vista. Tá? Inclusive porque o que tem que ser classificado é o que é capacidade de transmissão e o que é capacidade de acesso. Tá? A Receita Estadual, os órgãos tributários, as fazendas tributárias, eles não conseguem vislumbrar essa separação. Assim como alguns fiscais da Anatel também não conseguem realizar essa separação, porque eles são, perdoe a palavra, bitolados no modelo da Telefônica, no modelo de outras operadoras, em que as próprias gerências os obrigam a verificar se o modelo de gestão do negócio dos provedores de SM são iguais aos modelos das grandes operadoras. Então, isso gera uma divergência muito grande. Tá? Várias fiscalizações que eu já acompanhei, que eu já presenciei, os fiscais não sabem essa diferença, seja os fiscais da Anatel, seja os fiscais, inclusive, da Receita. Tá? Eles não conseguem vislumbrar essa diferença e isso gera uma insegurança jurídica muito grande, tanto na esfera fiscal administrativa, né, quanto, inclusive, na esfera judicial também, existe essa briga em relação a esse conceito. Mas, na minha ótica, esse conceito ele já está mais que definido. Tá? Que acesso à internet, eu discordo um pouco do colega aqui, do Matarazzo, ao lado. O conceito de acesso, ele abarca o acesso à internet, o provimento. Tá? A Anatel ela já emitiu alguns pareceres nesse sentido para tentar caracterizar o acesso à internet como dentro de um conceito de transmissão, para fins de dar ao serviço de acesso à internet uma roupagem de serviço de telecomunicações. Inclusive, a gente já sabe que a ideia dela é alterar a norma 004, inclusive para dar um status do serviço de acesso à internet como serviço de telecomunicações. Ou seja, eu acho que essa é uma briga aí que ainda vai perdurar por algum tempo. Né? Agora, quanto à segunda pergunta, eu sempre aconselho as empresas a fazerem um estudo, tá? Um estudo da empresa. O que eu quero dizer com isso? Um estudo fiscal da sua empresa, um estudo tributário. Que muitas vezes as empresas pensam assim, não, mas eu não posso sair do simples de jeito nenhum. E muitas vezes, ao adotar algum outro regime, você pode ter benefícios que podem ser muito mais vantajosos do que você continuar no simples, inclusive para o próprio crescimento da empresa. Então, de toda forma, quando vai se analisar esse percentual, qual que é o percentual que eu devo adotar para cada serviço, se é 80-20, 50-50, enfim. Ou se eu devo separar em duas empresas, duas atividades distintas, uma atividade para cada empresa, ou
eu vou ter uma outra outorga, eu coloco na mesma empresa, ou eu vou separar empresas distintas. Eu acho que, primeiramente, tem que parar e fazer um estudo tributário e fiscal da empresa. O que é mais vantajoso? É vantajoso continuar no Simples e abrir uma outra empresa? Ou, tributariamente falando, é mais vantajoso eu sair do Simples e arcar com um custo tributário maior, mas eu vou ter algumas vantagens, tá? Algumas vantagens tributárias que vão ser favoráveis. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que, num primeiro momento, esse estudo ele tem que ser feito, tá? Inclusive para ver, para se apurar qual que é o montante referente a cada serviço, né? Foi muito bem colocado pelo Matarazzo essa questão. Essa avaliação ela tem que ser feita, inclusive para ser adotado um modelo de gestão condizente com a natureza da empresa, né? Agora, a terceira pergunta. Acho que é mais para o Matarazzo, doutor Alan. Aí, deixa eu passar a bola aí. Matarazzo, rapidinho, seus comentários finais aí sobre as 3 perguntas e para a gente, que a Roseli já está assim para mim, acabou, tá? Vai ter almoço, corre, Matarazzo. Vai ter almoço. Então a gente responde ou vai almoçar? Tá? Não, tem alguns painéis. Né? Eu estava aqui tentando sintetizar a resposta, porque o assunto é bastante complicado. Vamos ver se eu consigo o mais rápido possível. Como eu disse antes, vocês têm que tomar muito cuidado, tá, com as palavras, porque esse processo é um processo dinâmico e tem gente com interesses diferentes trabalhando nesse mercado. Então, já aconteceu uma coisa, já foi feito um trabalho junto à Anatel, já foi feito um trabalho junto ao Confas, e já existe um serviço de telecomunicações com KNAI específico, chamado Serviço de Acesso à Internet. Então, cuidado com isso. Eu concordo com o Dr. Alan quando a gente diz que Serviço de Acesso à Internet é SVA. Mas cuidado com essas palavras, porque o pessoal está botando armadilhas por aí. Tá? Então, existe uma armadilha que é Serviço de Acesso à Internet, e o KNAI específico lá diz que é telecomunicações. Tá? O que a gente tem recomendado é o seguinte, tem uma coisa que o pessoal não conseguiu fazer, que foi mudar a norma 4, pelo menos por enquanto. O que está escrito na norma 4 é serviço de provimento de conexão à internet. Não é serviço de acesso à internet. Então, eu acho que tomando cuidado com as palavras, você vai deixar mais claro, pelo menos vai ter instrumentos legais que lhe dão suporte para se defender aí nas várias esferas, porque eu acho que vai ter que se defender. Essa briga não acabou. Tá? Bom, solucionando essa primeira parte, vamos à segunda. Protocolo IP. Protocolo IP é tecnologia. Tá? Tecnologia que começou a ser usada primeiro fora do setor de telecomunicações. Tá? Ela nasceu fora do setor de telecomunicações. E o setor de telecomunicações nunca ligou muito para ela. Eu trabalhei anos em protocolo de telecomunicações, junto da UIT, etc. Então, nunca ninguém ligou muito para esse assunto. Só que o IP se antecipou, a técnica e a maneira de construir o IP se antecipou a algumas coisas. E o protocolo IP superou todos os protocolos de telecomunicações que existiam. Todos. Não sobrou nada. Desmantelou tudo. O pessoal trabalhou para fazer sinalização por canal comum, para fazer RDSI, o Diaba 4, e o protocolo IP jogou tudo no chão. Tá? Então, o que acontece? É um protocolo fantástico, que tem muita utilização. Posso usar isso numa rede de telecomunicações? Pode. Isso é internet? Não. Bem grande. Não. Existe internet com I pequeno e internet com I grande. Tá? O uso de protocolo IP não é internet. Tá? Então, você pode usar a internet em todas as redes, do jeito que você quiser. Qual é o problema com isso? É que você não pode usar endereço público de internet nessa sua rede IP. Tá? É só esse o problema. E eu volto a dizer, uma das coisas que vocês têm que passar a fazer, todas as definições relativas à internet com I maiúsculo, tá? Tem um órgão específico internacional que faz. Tá? E esse órgão tem, inclusive, o seu equivalente, o seu representante aqui no Brasil. Então, existem documentos escritos que dizem o que é conectividade, como é que se produz a conectividade, quais são os tipos de conectividade para a internet com I maiúsculo. Tá? E se vocês usarem isto, isso não vai se confundir com o uso de IP em redes de telecomunicações, lá o internet minúsculo. Tá? Vai conseguir manter essa separação. O que é que, há grandes grupos, o que é que interessa? A internet maiúscula fazendo, inclusive, telecomunicações. É muito mais fácil, e vocês sabem disso que tem um operador que faz isso, ao invés de eu construir uma rede de longa distância para fazer uma chamada de longa distância, eu mando a minha chamada pela internet.
Eu uso o recurso da internet para fazer serviço de telecomunicações. Pela legislação de telecomunicações, isso é proibido. A Anatel não consegue pegar esse cara, mas pega vocês. Tá? Então, eu acho que, de novo, falta ainda muito conhecimento sobre o que é usar protocolo IP e internet com IP. Eu acho que é o alarme da outra palestra, Montalazzi. Então, eu acho que essa separação tem que tomar muito cuidado. Eu volto a dizer, tem que usar os documentos do fórum específico de internet para se defender. A pergunta do Cláudio, né, conectividade. A conectividade é um elemento essencial para a internet funcionar. Tá? Então, hoje, se você pensar bem, serviço de telecomunicações só serve para isso. O grande interesse de todo mundo é produzir. O que é serviço de banda larga? É um serviço de conectividade. É uma conexão, tá, entre dois pontos, para dar suporte ao uso de muita capacidade para fazer internet. Não sei por que a gente desaprendeu. Né? Tinha um negócio chamado internet de escada, em que o provedor era escolhido, você usava qualquer serviço de telecomunicações que tivesse à disposição, era uma beleza. De repente, surgiu o tal do serviço de comunicação multimídia, a gente esqueceu de tudo. Serviço de comunicação multimídia, então, agora não tem mais que selecionar provedor, não tem mais nada, virou uma confusão só, então embola todo esse meio de campo e a gente cai na situação que está hoje. Bom, serviço de comunicação multimídia é um serviço de comunicação de dados e vai receber um plano de numeração. Tá? E o serviço móvel pessoal é um serviço de comunicação de dados e tem um plano de numeração. Então, eu começo já dizendo o seguinte, ele já devia estar usando a conectividade do SMP, já devia estar usando a conectividade do SCM, já devia estar usando a conectividade do STFC, mesmo que ela não seja tão boa, tá? Para expandir serviço. A gente desaprendeu e até tirou pressão dessas possibilidades. Tá? Eu acho que tem que voltar a discutir esse assunto. Uso de espectro. O que aconteceu? Tem uma brechinha na regulamentação para uso de Wi-Fi, né, especificamente as frequências de Wi-Fi, que sequer foi construída para que ela é usada hoje. Né? O regulamento de radiação restrita que vocês conhecem é para outra coisa, para aparelho de surdo-mudo, para teclado com controle remoto, etc. Tá? Não era para fazer uso outdoor, não era para fazer nada disso. Era para sua redinha em casa. Tá? Só que, na época, deixou-se uma porteira aberta com a possibilidade de usar esses equipamentos, principalmente em cidades pequenas. Nas cidades grandes, não, mas nas cidades pequenas. Que era o único uso de espectro previsto para alguma coisa que não precisava tirar licença de telecomunicações específica. Tá? Depois do Wi-Fi, a gente não conseguiu essa brecha em nenhum outro serviço. Tá? Ela precisaria existir. Quer dizer, discutir uso de espectro para outras aplicações que não é do serviço específico. 4G, por exemplo, né, vocês já viram, não vai servir para voz. Se não vai servir para voz, é um serviço de comunicação de dados. Eu quero saber o que é que eu vou fazer quando o meu terminal de comunicação de dados 4G se ligar com o do parágio. Já que a gente não vai falar. Tá? Tem que pensar nessas coisas. Por último, pergunta do Lirane, modelo 21 e modelo 22. Modelo 21 é, outra vez, um jabuti na árvore. Cuidado, não caiam nesse jabuti. Tá? A turma vai porque, meu é serviço de comunicação multimídia, lá está escrito comunicação no modelo 21, eu vou lá. Não, o que se presta é serviço de telecomunicações e o modelo é o 22, com todos os convênios e agregados e obrigações acessórias que existem. Tá? Não tenham nenhuma dúvida com relação a isso. O 21 é, de novo, jabuti e é uma armadilha. Tá? Isso vai dar dor de cabeça se usar, com certeza. Tá? Bom, por fim, a outra questão, que é o do ISS, a gente diz o seguinte, o que é o seu serviço de conectividade? Tá? O que você faz? Na verdade, o que você faz é a cessão temporária de alguns recursos para o cliente que usa conectividade, que é o caso dos AS que você tem. Então, eu vou pela linha de que o que você faz é um aluguel de bens móveis para que o cidadão possa navegar na internet. Tá? Especificamente no caso da cessão dos números dos AS, dos números IP para navegação. Tá? E, nesse caso, tem prefeitura que deixa, né, e aceita, aí você acha que você tem que avaliar, não emitir uma nota fiscal e usar um documento simplesmente de uma nota de débito, uma nota de prestação de conta.
tomando um cuidado que, independentemente de você não ter obrigações com o ISS, você tem que lembrar que tem as obrigações federais, né, que você tem que cumprir de qualquer forma. Então, é isso do tempo. Obrigado. Senhores, eu vou ter que interromper. Herman, você me perdoa, que já a Roseli puxou 5 vezes a minha orelha aqui, mas eu queria agradecer bastante vocês. Eu acho que o papo continua, pessoal. É óbvio, o Matarazzo, o doutor Alan, o Herman vão estar por aqui. O Herman amanhã cedo, às 9, tem um painel de 1 hora, né, Herman? Só 1 hora, é isso? 1h30, sei lá, só especificamente que vocês poderão endereçar perguntas. Obrigado, Lirane, Herman, Neger, Matarazzo e doutor Alan. E agora, já que a gente está falando tanto de como que a gente vai fazer para trafegar isso, né, nós temos o próximo painel, que é um painel de tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. Obrigado. Pode